Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Aprovada a validade indeterminada para laudo médico que atestar transtorno do espectro autista. Câmara presta homenagem aos vereadores e vereadoras com mais tempo de atuação no Legislativo. E ainda, secretário municipal de comunicação fala sobre o Feirão Digital. Atividade gratuita vai capacitar empreendedores da cidade. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. No dia 11 de março, ocorre aqui na capital gaúcha o Feirão Digital. Se trata de uma capacitação gratuita para 500 micro e pequenos empreendedores. A ideia é orientar sobre estratégias e melhores práticas para se destacar nas plataformas digitais. E para sabermos mais detalhes, na abertura do Jornal da Câmara de hoje, recebemos o secretário municipal de comunicação, Luiz Otávio Prates. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Obrigado, Clayton. Agradeço o convite para estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante para a gente. O Feirão Digital nasceu dentro da Secretaria de Comunicação, a partir de uma iniciativa da nossa comunicação digital, justamente porque a gente percebe, né, a dificuldade que as pessoas em geral têm, os micro e pequenos empreendedores, em se colocar efetivamente nas redes sociais, a partir das plataformas digitais para ampliar o seu negócio, né? E ampliar o seu negócio por e-commerce, ampliar a sua visibilidade, o fortalecimento da sua marca. Então esse feirão digital surgiu com o intuito justamente de qualificar esses profissionais. Hoje nós temos 500 vagas, se me permite já abrir um pouquinho aqui, já dar o serviço, né? A gente tem 500 vagas abertas até o dia 3 de março. O feirão vai acontecer dia 11 de março na Unicinos, aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Dessas 500 vagas, nós já preenchemos na arrancada 100 vagas. Opa. Então, a gente já tem uma boa notícia aqui para dar. E também alertar, né, quem tem interesse já que corra para não deixar para a última hora. Essas 500 vagas, justamente numa parceria muito bacana com a Shera, uma empresa de tecnologia voltada, justamente uma empresa inovadora também, com a FEComércio, né? A FEComércio está nos apoiando nessa iniciativa. É a primeira edição, espero que seja a primeira de muitas, porque é um projeto muito bacana. Né? Justamente a gente identificou essa necessidade de fazer e dar esse olhar, né? O prefeito Melo nos determina, e é uma orientação do prefeito Melo, do vice Ricardo, que a gente atue de forma efetiva numa linha de tecnologia, de um governo digital e de inovação. E o próprio prefeito sempre diz que a inovação só faz sentido se ela mudar a vida das pessoas. E é isso que a gente está se propondo aqui. A partir de um programa, de um projeto inovador, né, olhando para o micro e pequeno empreendedor, para ajudá-lo a se colocar, melhorar suas vendas, entender as plataformas que nós temos disponíveis no Google, no Facebook, no Instagram, todos esses espaços de marketing, de marketplace, né, para melhorar e alcançar o seu potencial nas vendas, né? Secretário, e hoje não tem, digamos assim, né, não tem como não estar nas redes sociais, né, para quem tem um pequeno comércio, um negócio, ou está pensando em abrir uma atividade comercial, enfim, não tem como não estar, né, porque é ali onde as coisas acontecem e onde as pessoas podem dar visibilidade para o seu produto. Né? Com toda certeza, né, hoje a forma de consumo das pessoas mudou, né? Há um tempo atrás, quem é que imaginava se locomover por um celular, pegar um aplicativo, tinha que ligar para o radiotáxi, né? Por exemplo. Hoje eu tenho GPS na palma da minha mão com mapa no celular. Hoje eu consumo, a gente consome alimentos, bebidas e etc, a partir do celular. Então, é um caminho sem volta que está posto. Eu acho que a própria pandemia nos ajudou a entender um pouco mais e acelerar esses processos, né? A partir da necessidade de que a pandemia nos impôs de ficar em casa, e isso também é um cenário que vem fazendo com que a gente, enquanto poder público, também corra. Não só internamente, do ponto de vista da administração municipal, para torná-la mais digital, que é o grande desafio que a gente vem trabalhando a partir da orientação do prefeito, mas também apoiar o micro e pequeno empreendedor, que a gente já tem inúmeras iniciativas que vai do microcrédito, por exemplo, até a capacitação desse profissional para o olhar ao digital, né? Porque isso também é importante, né, secretário? Não basta estar nas redes sociais, né? Tem que ter uma dinâmica, uma forma de estar ali, né? Tem alguns segredos, algumas práticas que fazem com que o seu produto ele ganhe destaque naquelas plataformas, né? E é isso, na verdade, que esse feirão vai estar passando, né, para os empreendedores, né? Com toda certeza. A gente sempre diz, né, na comunicação que as redes sociais, elas são nutridas pelo relacionamento.
Então, a mesma lógica que eu tenho de vender o meu negócio no balcão é a mesma lógica que eu tenho que vender na internet. É relacionamento, é criar relacionamento. Só que o criar relacionamento depende de ferramentas, depende de orientação, de profissionalismo. Então, por exemplo, hoje eu tenho o WhatsApp que me facilita a comunicação. Então, eu tenho possibilidade de vender pelo WhatsApp, eu tenho possibilidade de vender para um portal de e-commerce, com os aplicativos. Então, só para ter umas ideias, assim, né? Eu estou fazendo a minha colinha aqui, os temas abordados. Como usar o Google para minha empresa, por exemplo. Como criar redes sociais para minha empresa? A gente vai do beabá, a gente vai ensinar o básico lá. Né? Como usar ferramentas gratuitas para criar essas postagens, o WhatsApp para me relacionar e vender mais, montar o meu plano de marketing digital. É fundamental a gente planejar, né? E também como é que usar o e-mail marketing para vender melhor. Então, alguns temas que eu estou abordando aqui, eles vão ser tratados ao longo desse dia, desse curso, né, no dia 11 de março. Por que razão? Vou dar um exemplo do e-commerce. Vou pegar um recorte desse mundo, desse universo. O e-commerce ele tem uma projeção de crescimento de 20% ao ano até 2026. Como eu fiz referência, a pandemia, por óbvio, acelerou muito essa relação. A relação de consumo nossa enquanto sociedade mudou e ela tende a mudar cada vez mais, a crescer cada vez mais. Então, se hoje eu tenho um consumo tímido de e-commerce, certamente ano que vem ou no próximo, esse consumo vai crescer, porque hoje eu posso fazer... Ter essa necessidade, né? Cresce a necessidade. Hoje eu posso comprar, fazer rancho, por exemplo, né? De um mercado pelo aplicativo, eu posso pedir o meu lanche pelo aplicativo, uma janta, eu posso pedir a minha bebida que chega gelada pelo aplicativo, por exemplo, eu posso me locomover, pegar um Uber 99, os aplicativos, enfim. Então, essa relação de consumo é isso que a prefeitura tem que olhar. E a gente olha pro nosso pequeno e microempreendedor aqui, quando a gente quer consolidar ele nessa marca da rede social. Vai ter uma presença importante lá também, né, secretário, que é a sala do empreendedor, né? Perfeito. Vai estar presente também, né? Porque também é um espaço importante de orientação, tanto nessa questão digital, mas também no dia a dia da pequena empresa, né? Com toda certeza, porque o nosso público, óbvio, é um micro e pequeno empreendedor, mas muitas vezes é aquele sujeito que quer abrir o seu negócio, que quer se estruturar para abrir o seu negócio. E a sala do empreendedor vai estar ali emprestando conhecimento, emprestando orientações para guiar esse empreendedor que eventualmente quiser se formalizar. Bom, daqui a pouco é um microempreendedor que não está formalizado, ele pode usar a sala do empreendedor para se formalizar ali, ele pode ter as orientações de quais encaminhamentos ele tem que fazer para efetivamente abrir o seu negócio. Então, essas 500 vagas, e é um número muito interessante nesse primeiro momento, digamos assim, nessa primeira edição, que é justamente assim, certamente vai ter uma parte desses 500 que ainda não tem o seu negócio. Então ele já sai dali, pode ser que ele saia dali com o seu negócio aberto. E é isso que a gente quer fazer. Isso é fomento ao empreendedorismo, isso é um fomento à regularização, né, dos empreendedores, porque hoje, por exemplo, a gente pode abrir um MEI rapidamente. Em Porto Alegre, a gente abre uma empresa em 10, 20 minutos. Né? Processo de desburocratização. Né? Processo que a gente vem trabalhando muito. Então, a Sala Empreendedora é o símbolo disso dentro do nosso feirão digital. Secretário, como é que o poder público sentiu essa necessidade, né, de trazer esse tipo de orientação para os empreendedores, né? Isso foi uma demanda que chegou para o poder público ou a própria atuação do poder público nesse processo de digitalização das questões aí que, enfim, sentiu essa necessidade de aproximar esse público e também dar esse suporte para que as pessoas possam se desenvolver nas plataformas? Um pouco dos dois, mas eu te diria que muito mais a necessidade que a gente identificou de qualificar esse profissional. Porque hoje, por exemplo, a gente tem um programa de microcrédito, né, que é o Mais Crédito do Juro Zero, que a gente subsidia o juro deste micro e pequeno empreendedor. Isso é uma parte da política de empreendedorismo e de olhar para o micro e pequeno empreendedor. A outra parte é a qualificação profissional, que entre outros temas tem outros cursos desta natureza, mas aí a gente resolveu, enquanto comunicação digital da Prefeitura de Porto Alegre, promover um curso específico. Então, também partiu da necessidade do nosso olhar para esse médio e pequeno empreendedor, ou pequeno e microempreendedor, melhor dizendo, para que a gente ajude, esteja ao lado desse cidadão que, eventualmente, como eu fiz referência, pode não estar regularizado, pode não estar formalizado, e a gente quer ajudá-lo a se formalizar e aí ele gerar o seu negócio. E claro, essa atividade é voltada para Porto Alegre, né? Sim, ela é voltada a Porto Alegre, né? Obviamente que certamente devemos ter ao longo do tempo inscrições da região metropolitana, mas o nosso foco sim está no micro e pequeno empreendedor de Porto Alegre.
porque o prefeito Melo, desde ainda lá do período eleitoral, lá atrás, ele sempre falou muito dessa política do microcrédito e do apoio ao pequeno e microempreendedor. E esse projeto ele vem a se somar a essa determinação que o prefeito nos deu, além de o olhar para o digital, olhar para o empreendedor, né? Porque a gente sabe que sem empreendedorismo a gente tem muita dificuldade aí de desenvolver a cidade. E a gente precisa fomentar o empreendedorismo, que ele é a locomotiva para o restante, né? O desenvolvimento social existe a partir do desenvolvimento econômico da cidade. Então, é esse olhar que a gente está dando enquanto governo municipal aí para o pequeno e micro, que efetivamente são quem fazem o empreendedorismo da cidade. Porque o grande empreendedor, a grande empresa, o grande negócio, ele é um percentual muito pequeno do nosso empreendedorismo nacional, eu diria. E a gente está olhando para esse recorte de população muito maior, que é quem efetivamente faz a roda girar aí. E é válido para todos os tipos de negócio, de empreendimentos, né, secretário? Então, se daqui a pouco quem está nos acompanhando aqui está pensando, será que eu vou, meu pequeno negócio, meu pequeno empresa ali está começando, não, vai lá porque vai ter uma boa orientação aí nesse sentido. É esse o intuito, né? Não é só para o comércio, né? Muitas vezes a gente fala em e-commerce, que eu usei a expressão aqui, né? Que talvez seja a mais visível dessas entregas de conteúdo que a gente vai ter. Mas não é só o comércio, né? A gente tem outros tipos de atividades que podem se somar aí, o serviço, a gastronomia, né? Que eles podem se somar dentro desse propósito, né? Então, a qualificação que a gente olha no intuito de fortalecer a capacitação para a área digital, ela é ampla, o escopo é muito amplo. Se colocar nas redes está bem, né? Ranqueado, digamos assim, nas redes, né? Apresentar o seu produto com destaque, né? Exato. Às vezes as pessoas, até porque não têm conhecimento, não sabem como se colocar, por exemplo, no Google, que é o principal motor de busca hoje da rede, ao lado do YouTube, por exemplo. O YouTube, né, com essa considerando essa questão multimídia de audiovisual. Mas o motor de busca principal da rede é o Google. Como é que eu faço para indexar a minha página? Como é que eu faço para lá, vou usar bem o português, subir. Né, para eu subir. Quando eu clicar lá, vou escrever o nome do negócio e ela ser a terceira ou quarta, ou daqui a pouco a primeira. Como eu posso fazer para indexar minha página no Google? E isso também a gente vai emprestar conhecimento lá no Essas estratégias aí que vão estar em pauta, esses conhecimentos que vão estar sendo passados aos empreendedores. Secretário, vamos reforçar aqui então o serviço, né, dessa atividade do Feirão Digital. Vai ser no dia 11 de março, no campus da Unicinos, aqui na capital gaúcha, Avenida Nilo Peçanha, 1600, né? Exato. E as inscrições seguem até o dia 3 de março. Parece ter um bom tempinho ainda, mas é bom correr, né? Porque já tivemos 100, né? É bom correr, já 100 inscrições feitas. É só acessar lá prefeitura.poa.br/feirão digital. Lá tem todas as orientações e o formulário de inscrição. A gente vai fazer uma curadoria dessa inscrição, a gente vai confirmar com estes empreendedores que se inscreveram, né? Porque justamente a gente tem um limite de vagas, que são essas 500. Eventualmente, se aqui e acolá tiver alguma dificuldade, a gente vai abrir um prazinho entre 13 e 11 para algum remanescente que eventualmente tenha se inscrito e não tenha entrado na primeira leva. Então essa curadoria vai sendo feita junto, em parceria aí, já queria aproveitar e agradecer, a Share, o FEComércio e a própria Unicinos, né, que também está gentilmente nos auxiliando na questão do espaço, porque a Unicinos, além de tudo, ela faz parte desse ecossistema de inovação e ela se soma a esse projeto com a gente aí com muita qualificação. E é um dia inteiro de atividades, né? Dia inteiro de atividades. De oficinas, enfim, né? Começa cedinho, 8h30 da manhã, e a nossa ideia é que a gente se vá ao longo de todo o dia 11 aí, discutindo, conversando com várias mesas, né? Com vários workshops. Vai ser uma programação muito legal. Acho que todo mundo aí que estiver nos assistindo e quiser participar, eu recomendo. Vai ser muito bom. Vamos reforçar o serviço, botar na tela aqui, então, é o prefeitura.poa.br/feirão digital. Então, vai aparecer na tela aí para que você também possa já se apropriar do endereço aí para fazer a inscrição, enfim, e todas as demais informações ali, né, secretário? Todas as informações estão lá, nas redes da prefeitura também. Então, quem quiser seguir as redes da prefeitura, o Instagram é @prefpoa. Lá a gente está colocando todas as informações, a gente vai monitorando, óbvio, a gente vai desdobrando esses conteúdos, como a gente diz no jornalismo, suitando, né? A gente vai suitando esses conteúdos até o dia 11 e aí a gente vai informando sobre
o preenchimento das vagas, mas a gente pede, corram que vale a pena. Vale a pena. Secretário Municipal de Comunicação, Luiz Otávio Prates. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Um bom trabalho para o senhor. Te agradeço, Clayton. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e agradecer a todos os parceiros que estão fazendo esse projeto com a gente. Que seja o primeiro de muitos. Tá certo. Obrigado, secretário. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Câmara. O Centro Administrativo Municipal vai se chamar Guilherme Socias Vilela. A denominação foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores nesta semana. Guilherme Socias Vilela foi vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre entre 2012 e 2016. Economista, Vilela tem 87 anos. Ele também foi prefeito da capital entre 1975 e 1983. O Centro Administrativo Municipal está localizado na Rua General João Manuel, 157, no Centro Histórico. O local abriga praticamente toda a estrutura operacional da Prefeitura. O projeto do Executivo, que denomina o Centro Administrativo Municipal como Guilherme Socias Vilela, foi aprovado pelos vereadores na sessão de quarta-feira. E na sessão de quarta-feira, o Legislativo também aprovou o projeto que estabelece a validade indeterminada para laudos médicos que atestarem o transtorno do espectro autista. O projeto foi proposto pelos vereadores Pablo Melo, Cláudio Janta e comandante Nádia. A matéria torna indeterminado o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista. 2 emendas também foram aprovadas junto ao texto. Uma delas, de autoria do vereador Ayrton Ferronato, inclui a síndrome de Down nos laudos com validade indeterminada. De acordo com um dos proponentes do projeto, a iniciativa vai dar mais conforto e dignidade aos familiares e pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. Em primeiro lugar, é fundamental a aprovação desse projeto, porque ele visa beneficiar as pessoas com transtorno de espectro autista e seus familiares. O laudo ele era renovável, agora ele passa a ser permanente. Ele é um documento que ajuda a acessar benefícios assistenciais e previdenciários. E o laudo agora sendo permanente facilita a vida dessas pessoas e seus familiares. Então essa é a importância. E como a carteira para identificando o espectro, a pessoa com transtorno de espectro autista ainda não foi regulamentada em Porto Alegre, o laudo serve muitas vezes de documento. Então, Porto Alegre consolida uma legislação que serve de exemplo para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Gerou intenso debate no plenário a votação de uma moção de repúdio aos atos antidemocráticos ocorridos na capital federal no mês passado. A proposta foi aprovada pelo Legislativo. Na sessão desta quarta-feira, o ataque aos prédios do Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília ganhou destaque e intenso debate durante a votação de uma moção de repúdio aos atos realizados no dia 8 de janeiro na capital federal. Para nós é importante que a cidade mostre que repudia aqueles atos de Brasília. São atos de depredação pesada, são atos terroristas, são atos que atacaram violentamente a sede dos 3 poderes, as sedes. Então a Câmara demonstrou, mesmo que seja por apenas um voto, que é contra isso. Porto Alegre se posicionou contra os autos golpistas do dia 8 de janeiro. Além do vereador Pedro Ruas, a proposta teve autoria de 4 parlamentares, Giovanni Culau e coletivo do PCdoB, Karen Santos, do PSOL, e dos vereadores Engenheiro Comaceto e Aldacir Oliboni, ambos do Partido dos Trabalhadores. É importante que nós continuemos lutando pela democracia, pelo direito de ir e vir, sem essa baderna de destruição do patrimônio público. Temos que respeitar as instâncias políticas partidárias, a respeitar o patrimônio público e, ao mesmo tempo, não imaginar que a política é algo do avesso, que alguém pode imaginar, que pode destruir um patrimônio público, vir aqui, levantar suástica, fazer uma baderna e nós ficarmos quietos. Não, nós queremos respeito às instituições e, por isso, encaminhamos a moção e fomos vitoriosos. A proposição destaca o repúdio aos atos terroristas antidemocráticos organizados pelo extremismo de direita em Brasília. A moção também apoia as investigações em curso e a responsabilização criminal dos participantes, organizadores e financiadores. A vereadora comandante Nádia criticou a forma como o texto foi construído.
Moção que fala sobre terroristas e não eram terroristas, uma moção que aponta que empresários de direita estavam financiando aqueles acampamentos, que financiaram aquela devastação. Quero deixar bem claro que eu sou contra qualquer depredação, qualquer tipo de ocupação, invasão, isso não existe para a comandante Nádia. Mas a forma que a moção foi construída é uma narrativa efetivamente que a esquerda quer fazer. A moção foi aprovada por 13 votos a 12. Para vereadores contrários à proposta, a expressão terrorista não se enquadra ao episódio. Não tem como falar que aquelas ações foram terroristas, porque do ponto de vista jurídico, de uma lei que está em vigor, sancionada pela Dilma Rousseff, isso não corresponde à legislação nacional vigente. Então, é um tecnicismo, porém, por outro lado, também é importante separar o que é um movimento minoritário que não representa o pensamento daqueles que se opõem ao governo, de uma ação que foi totalmente lamentável e totalmente necessária, que na verdade atrapalhou a direita do espectro político. E a sessão de quarta-feira também foi marcada por uma homenagem aos vereadores e vereadoras com mais tempo de atuação no Legislativo. 6 parlamentares receberam uma placa alusiva ao tempo de atuação no Legislativo. A honraria foi proposta pela mesa diretora e entregue às vereadoras Lourdes Sprenger, Mônica Leal, comandante Nádia, e aos vereadores Airto Ferronato, João Bosco Vaz e Pedro Ruas. Realmente foi uma das homenagens que me emocionou, e nós estamos saindo dos 250 anos de Porto Alegre, entrando nos 250 anos da Câmara Municipal. É uma gratidão ao presidente, a Milton Sosmaier, por fazer essa homenagem pela nossa atuação aqui na Câmara Municipal. Primeiro me pegou de surpresa e eu fiquei muito emocionada. Por mais que eu quisesse em palavras exteriorizar o significado que tem essa homenagem de receber uma placa de reconhecimento justo nos 250 anos da cidade de Porto Alegre, no meu 4º mandato, eu fico muito emocionada e agradecida, porque eu adoro o meu mandato, eu gosto do que eu faço, eu levo com muita seriedade, com muito comprometimento, com rigor. Eu sigo à risca o meu juramento de vereadora, né? Defender a casa, o Legislativo Municipal da capital do Rio Grande do Sul é muito importante para mim, e cuidar do bem-estar dos porto-alegrenses. Então, realmente é uma consagração. Acredito que é a maior homenagem que eu recebi até hoje, porque aqui é minha vida, aqui é minha casa. Olha, nos 250 anos de Porto Alegre, receber essa belíssima homenagem da Câmara da mesa diretora e de todos os colegas aqui, para mim é um momento ímpar. E um momento de muito mais responsabilidade, de poder fazer mais por Porto Alegre e agradecer a oportunidade daqueles que com seus votos me colocaram aqui. Muito obrigada e contem sempre comigo. Olha, é um reconhecimento muito importante. Eu sou o vereador com mais mandatos na casa. E isso para mim são 7 mandatos, né? Eu tenho uma alegria muito grande, um orgulho muito particular. Nas últimas 3 eleições aqui em Porto Alegre, eu fui em 2008 o segundo mais votado da cidade, em 2012 o mais votado, depois fui deputado estadual, com votação toda em Porto Alegre, e depois volto a ser vereador em 2020, o segundo mais votado de novo da cidade. Então isso é uma alegria, como eu disse, enorme, porque é um reconhecimento de um trabalho ao qual eu me dedico, a cidade que eu nasci, onde me criei e a qual eu tenho um amor gigantesco. Eu quero dizer que recebi com bastante satisfação essa homenagem, não estava sabendo dela, mas eu quero registrar a importância que é de estar aqui enquanto vereador de Porto Alegre de longo tempo. Todos nós buscamos representar a cidade, trabalhar pelo seu desenvolvimento, pelo bem-estar das pessoas porto-alegrenses, e dizer que para mim é motivo de orgulho e satisfação receber esse prêmio, esta nossa placa.
O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição.